Vamos falar um pouquinho de Israel para falar sobre restauração. Ao mesmo tempo é conhecimento, ao mesmo tempo é meditação, ao mesmo tempo vamos precisar olhar para a nossa vida e ver o que podemos aplicar a nós em relação a este texto. Primeiro, restauração nós podemos pensar sim, nos dois sentidos. A igreja como um todo na sua vida, pensando lá no povo de Israel, e individualmente cada pessoa diante de Deus, a sua vida diante de Deus. Nosso texto, Esdras 3, apenas versos 1 e 2, mas não se iludam. Esdras 3, versos 1 e 2. Quando chegou o 7º mês, e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Nosso assunto restauração, e é um assunto como aqueles filmes que começam do fim e depois volta lá atrás para mostrar como é que chegou ali. Quando falamos de restauração e lemos esses dois versos, nós estamos aqui já na atitude de pessoas restauradas por Deus. Na atitude do povo restaurado por Deus, na atitude de uma igreja restaurada por Deus. E aí alguém diria, igreja restaurada? Sim, porque sabemos como há igrejas que estão devendo muito a Deus em termos de evangelho, em termos de mensagem, em termos de vida, em termos de seriedade. Esses dois versos, eles começam já de um povo restaurado. Nós vamos observar a atitude de pessoas restauradas, ou de pessoas que chegaram neste nível, porque antes, claro, pecaram, receberam a disciplina de Deus, a punição, o castigo, clamaram, e foram restauradas por causa da misericórdia de Deus. Deus veio e trouxe o livramento, o resgate, a salvação, palavras redenção que vão, palavras que vão nesta direção. Esdras 3, do que na verdade nós estamos falando? Do povo de Israel, quando voltou do exílio. Precisamos de conhecimento bíblico para entender o momento em que estamos. Deixa eu restaurar aqui o slide, né? A imagem. Agora nós vamos à introdução. No dia 14 de janeiro, segundo domingo deste ano, nós falamos sobre esperar sentado não traz prosperidade. Aquela pregação não foi gravada. Não temos o áudio. Quem se ligou bem, guarda ainda a lição, né? Quem não se ligou, caiu no esquecimento. Com base em Jeremias 29, versos 4 a 14, uma carta escrita por Jeremias, ditada por Deus, para enviar àqueles que foram para o exílio na Babilônia. E Deus falava lá para eles na carta, olha, casem-se, deem-se em casamento, caprichem no trabalho aí. A prosperidade de vocês depende da prosperidade da terra em que vocês estão agora.
Porque este exílio vai durar quanto tempo? 70 anos. E aí quando nós pensamos em 70 anos, pensem, quem está indo para lá já com uma idade, 70, biblicamente mesmo falando, é a média, né? Hoje está um pouquinho maior, né? A média lá chegou, lá no comecinho não, mas depois ali pelos salmos ali, naquela época já era 70. Então, se alguém tinha 35 anos, com mais 70 passa dos 100. Então, morreu no exílio. Em 70 anos, muita gente nasce. Portanto, quando se passaram os 70 anos, quem que morava ali na Babilônia no exílio? Os filhos. Poucos pegaram, na verdade, a ida para o exílio. Porque 70 anos que estava começando o exílio ali, era o tempo de uma vida. Muitos não chegariam, não voltariam. A maioria não voltaria, morreria ali. Então, aquela recomendação de Deus era para que eles tocassem a vida, não deem ouvidos a falsos profetas com notícias que parecem ser boas, notícias que agradam o ouvido, mas não são a minha vontade para vocês. Não deem ouvidos aos falsos profetas. Que história de 2 anos, o quê? 70. Não vamos pregar de novo isso aí? Só para lembrarmos da história por causa da continuação. O povo de Israel pecou. Deus durante muitos anos foi, além de já ir liberando alguns castigos, quem está na EBD está estudando Juízes e já percebe isso, né? Mas durante o período dos reis foi a mesma coisa. Até chegar o momento em que Deus trouxe este castigo assim severo, pesado, de levar Israel para fora da sua terra, a terra tão sonhada e conquistada. Deus fez isso. Para muitos o mundo acabou. E aquela carta falava, não, o mundo não acabou, eu continuo no controle, e eu sou Deus onipresente, eu estou em todos os lugares, portanto eu estou na Babilônia, eu não estou só no templo de Jerusalém, apesar de vocês terem colocado isso na cabeça. Mas os 70 anos agora passaram, e nós vamos falar da restauração. Tudo isso foi necessário para haver a restauração. Mas o que acontece? 70 anos, para quem cresceu ali, aquela é a terra daquela pessoa, e não Jerusalém, que eles nunca viram. Agora imaginem alguém chegando para toda aquela gente que se tornou realmente numerosa e próspera, e esse era um problema, vamos falar assim, do judeu, onde ele chegava, ele prosperava e as pessoas se incomodavam, porque Deus abençoava e eles trabalhavam e Deus era com eles. Um dos motivos, inclusive, de tanta perseguição no mundo foi este. Sabemos que a Segunda Guerra, começa até pela primeira, né? Foi também por causa disso. Aqueles que nasceram ali, de repente, passam 70 anos, Ciro, rei da Pérsia, né? A Babilônia caiu, Nabucodonosor já foi, seus sucessores também, o império cai, o império Medo-Persa assume a direção do mundo, abaixo de Deus, claro. E Ciro edita lá um decreto, e o livro de Isaías chama Ciro de servo de Deus por causa disso, porque ele faz a vontade de Deus, é Deus quem o manda fazer aquele decreto, permitindo a Israel, aos judeus voltarem para a sua terra. Mas espera aí, 70 anos ali, quem é que está com vontade de voltar? Quem é que está com vontade de voltar? Aqui nós somos prósperos. Aquela terra lá está destruída. Monturos. Quem está lá está se virando para sobreviver. Lá não tem economia, lá não tem finanças, lá tem um povo passando fome, templo destruído, muros destruídos, cidade destruída. Nós vamos deixar tudo que nós construímos aqui para ir para lá? Tô fora.
lembra aí, pelo menos mais ou menos, quantos homens saíram de Israel, saíram do Egito, tempo de Moisés, hein? Para atravessar o deserto e chegar a Canaã? Quantos saíram? Quem lembra? 600 mil. Olha aí, 600 mil, exatamente. Aí eles faziam os cálculos que davam mais ou menos 3 milhões de pessoas, e é possível que fossem mais os que foram e atravessaram. 600 mil homens. Olha, Egito, quantos séculos antes? Sabe quantos vão voltar aqui? Alguns milhares vão voltar para Jerusalém. Por quê? Porque agora são outras pessoas. São outras pessoas. O que falta ao ser humano? Visão. Visão de Deus. Nosso olhar é limitado, nosso alcance é muito pouquinho. Então as pessoas preferem o seu bem-estar temporário do que fazer a vontade de Deus. Começa aí essa questão da restauração. O verso 7, aí de Jeremias 29, diz: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. E aí, olha, bem parecido com o que o Deck falou aqui no início, por causa da professora Adriana de manhã: pecado, castigo, quebrantamento, restauração. Não é bem parecido? Quem voltou? Os quebrantados. Os quebrantados. Aqueles que sabiam que a promessa de Deus para eles era lá, e não onde eles estavam. Ali o tempo deveria ser limitado para eles, a 70 anos. Precisamos abrir os nossos olhos para, nas nossas circunstâncias, no nosso tempo, dar preferência a Deus e não à prosperidade. Olha, ali em Jeremias 29, Deus fala: prosperem. Agora aqui, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, vejam como a circunstância muda. Portanto, é de acordo com a direção de Deus. Deus fala: prosperem onde vocês estiverem, caprichem. Mas aí vem a pergunta: onde Deus quer você? No exílio, Deus dizia: prosperem. Agora Deus fala: o tempo lá é 70 anos. Aí Ciro, da parte de Deus, fala: vocês podem voltar. E quem volta? Para fazer não só a cidade de Jerusalém, mas todo aquele território, promessa de Deus, voltar à prosperidade. Quem é que volta? Aqui está melhor. E nós podemos avaliar, analisar a nossa vida diante de Deus para saber: está melhor assim ou obedecendo Deus? Está melhor assim na minha zona de conforto ou obedecendo Deus? E entendam bem o sentido que prosperidade tem aqui, porque prosperidade é a vontade de Deus. Ele quer sim o melhor para cada um de nós, mas não nesses meros termos materiais. Jeremias capítulo 25, verso 11 e 12 e capítulo 29, verso 10, aqui fala sobre esse cativeiro de 70 anos. Salmos 90, verso 10, citamos lá naquela pregação, é o verso que fala da vida média do ser humano, 70 anos, e já chamamos a atenção da igreja nesse sentido, porque, sabe, o tempo de repente que Deus quer agir na sua vida, não é o tempo que você quer. Deus, vou marcar aqui a resposta, tá? 5 minutos. Se ele falar 70 anos, e geralmente na Bíblia é essa a resposta, é a sua vida que eu quero como resposta para eu dar a resposta.
Então, o tempo necessário é o de Deus e não o nosso, não a nossa exigência. Nós temos pressa, mas o tempo é de Deus e não nosso. Quem sabe o que é melhor e o momento certo é Ele, não nós. Inclusive para estarmos ali no centro da vontade dEle. Já falamos, a maioria dos judeus no final desse período de 70 anos não conhecia Jerusalém, porque nasceram no exílio. Em termos práticos, aquela era a sua pátria. E eles realmente prosperaram ali. Mas receberam de pai para filho a promessa que vem desde Abraão. Quem quis ser realmente restaurado, tirando aqueles que estavam limitados ou que seria melhor continuarem ali, também por orientação de Deus, porque isso também acontece. Tirando estes, os outros estão saindo do plano de Deus para a restauração de suas vidas. 42.360 homens voltaram. 600 mil saíram do Egito para irem para a terra que Deus tinha prometido para eles. Séculos depois, 42 mil voltam. Teve 3 retornos, mas não se chega a 100 mil. Porque alguns foram comitivas, que foram com Neemias, com Esdras. Percebem a discrepância? O decreto de Ciro está em Esdras, capítulo 1. Está bem claro lá que ele mesmo diz, inclusive, que foi Deus quem o mandou fazer aquilo. Embora ele fale como um pagão, ele nem sabe que realmente foi. Porque ele tinha na sua política fazer com que os povos se agradassem do seu domínio. Então ele não criava barreiras para nenhum Deus. Nem mesmo o Deus dos judeus, que eles diziam que era o único. Ciro, ele era adepto de Marduk, o Deus deles lá. Era quem ele adorava. Mas ele era simpático aos outros povos, e o próprio Deus usou Ciro, nesse seu perfil, para liberar e ainda ajudar o povo de Israel a voltar para a sua terra. Então aqueles que ainda sonhavam com Jerusalém voltaram. Aqueles que, no seu ensino firme, às suas famílias, a seus descendentes, conseguiram que eles voltassem, e esses voltaram com eles, mas a grande maioria ficou. No verso 5 de Esdras 1, nós lemos que Deus despertou o coração daqueles que voltaram para reconstruir o templo. Então nós vemos a ação de Deus indo contra a ação do ser humano que de repente não queria. Aí Deus mostrou que Ele é o Senhor, e aqueles então abriram seu coração para Deus. É inclusive como a conversão, né, a Cristo. Deus não obriga, mas Ele desperta as pessoas para enxergarem, para entenderem, para escolher. Os que dizem não estão endurecendo o seu coração. A voz do Espírito Santo, não estão obedecendo. E o verso 6 diz que a construção do templo que eles tinham em mente, chegaram lá, reconstruir a cidade, reconstruir o templo, os muros, voltar à vida de povo de Deus, conforme a promessa feita a Abraão, ali bem na prática. Então, capítulo também 2, versos 68 e 69, fala que eles receberam muitas ofertas voluntárias para aquela construção, que é interessante também. Muitos, inclusive, que não foram, contribuíram para que aquilo fosse possível. Nosso texto, para não esquecermos, a gente chega então em Esdras 3, eles voltam. Quando chegou o sétimo mês no calendário lá judeu, os israelitas já estavam em suas cidades. Fazia 3 meses que eles tinham voltado,
Nesses 3 meses, eles se assentaram, se acomodaram, construíram seus abrigos para permanecerem ali. Isto durou 3 meses. Então, após estes 3 meses, os israelitas estavam em suas cidades. Então o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Ensino aqui de unidade, de união, de propósito. Ensino para Israel é ensino para a Igreja de Cristo. Unidade, união, propósito. É Deus restaurando, é Deus levantando. E aí cita estas pessoas que estavam à frente, a liderança deste movimento. Eles começaram a construir o altar do Deus de Israel. O que podemos observar de interessante aqui? Na direção de Deus, mostrando o que é a verdadeira restauração, o templo estava destruído, os muros da cidade estavam destruídos, eles tinham muitos inimigos à sua volta, querendo sua destruição total. E como é que eles começam a providência de, vamos falar assim, reassentamento? Como é que eles começam a sua providência de permanência agora na Judéia, especificamente falando da capital em Jerusalém? Começam pela construção do altar e sem o templo. Tá certo isso? Quem acordou, tá certo? Aí você informa você o que eu penso. Isso é pegadinha da Adriana? Ela que gosta de mexer com os alunos assim, né? Repitam! Você vai para uma cidade destruída, muros destruídos, o templo que é o seu projeto para poder voltar à rotina de adoração a Deus destruído. Você começa a construir o altar onde serão oferecidos os holocaustos. É para fazer teste? Quer que eu coloque a alternativa aqui, a alternativa A, B e C? Na lógica humana, eles deveriam começar pelos muros, para sua segurança. Depois eles construiriam, claro, a casa deles eles vão construindo à medida em que fazem os muros, mas os muros são a defesa. Na sequência, o templo e depois o altar, porque no templo estava todo o conceito da presença de Deus, do oferecimento da oferta, do holocausto. E eles começam pelo altar. Está certíssimo. Porque a Bíblia está se referindo a um povo restaurado. Tudo começa com Deus. E não com nossa segurança. E não com nossas preocupações. E não com nosso conforto. Como é que uma pessoa restaurada por Deus pensa primeiro? Deus. Tudo destruído, eles constroem um altar, e se os irmãos lerem a sequência, começam a sacrificar, começam a adorar, começam a agradecer, começam a engrandecer o Senhor. É assim na nossa vida? Não, primeiro eu vou me estabelecer, primeiro eu vou tomar minhas providências, depois que tudo estiver no seu lugar, aí eu vou pensar naquilo que também é importante, não vou dizer que não é, mas aí eu penso nas coisas de Deus. Não é gente restaurada, é gente que vai passar por disciplina, se estamos falando de povo de Deus. Aí vai clamar, aí Deus vai mostrar que Ele é o Criador, é o sustentador de todas as coisas, Ele é o dono de tudo, é Ele quem manda, Ele quem coloca os mandamentos diante de nós. E olha, na sua característica principal diante de tudo isso, Deus é amor. Então, até nisto,
o amor está em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então não é nem por obrigação que nós obedecemos Deus, é porque o amamos. Pessoas restauradas amam Deus, querem Ele em primeiro lugar. Por isso começa pelo altar de Deus. Era o que eles mais precisavam. Deus é o que você mais precisa, é o que eu mais preciso. Deus. Mateus 6,33. Não pensaram que ia ter prova? A prova é todo dia, e é Deus que manda. Mateus 6,33. Busquem primeiro e as outras coisas. Precisa falar mais alguma coisa? Precisa. Vamos continuar. Estamos falando de restauração, irmãos. Para haver restauração significa o quê? Que houve queda, que houve pecado, que houve indisciplina, que não houve amor, que não houve dedicação a Deus, que não fizemos o que Ele queria. Mas se chegamos no nível de restauração, Deus está em primeiro lugar. E aqueles que voltaram colocaram Deus em primeiro lugar. Então começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Eles queriam obedecer a Deus. E olha, não era por obrigação, não era por legalismo, era porque amavam o Senhor. E de repente aqueles que ali estavam falaram: ufa, vencemos os 70 anos e aqui estamos, ainda que descendentes, porque deixaram muita coisa para trás. Muita coisa que muita gente não tem coragem de deixar. Que não seria pecado se Deus não tivesse sido colocado de lado. Nem estamos falando de pecado. Estamos falando de pecado porque Deus ficou de lado. E não de coisas indecorosas que desagradam a Deus. Entendem? Restauração é isso aí. É esse tipo de comportamento que vai contra o raciocínio humano, porque vem de Deus. E aí fica muito lógico quando nós entendemos Deus, quando nós olhamos com os olhos de Deus, a visão de Deus, a mensagem de Deus, a orientação de Deus, que está ao longo de toda a Bíblia. No verso 3 aí de Esdras 3, diz lá que eles fizeram isto apesar do receio que tinham dos povos ao redor. Eles tinham essa consciência, assim como nós temos, mas quem é que está em primeiro lugar nas nossas vidas? Nossa atitude vai provar. Nossa escolha vai provar se Deus está em primeiro lugar, se eu escolho Deus. Verso 6. A partir do primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então nós vemos a sequência aí. Primeiro fizeram o altar, depois vem a construção do templo, porque eles entenderam que adorar é primeiro, adorar o Senhor verdadeiramente. Deus está em primeiro lugar. Aí vem o templo, para depois, quem conhece a sequência Esdras e Neemias, para depois vir a construção, a restauração dos muros. Enquanto isso, Deus está garantindo a defesa. No 2º mês, verso 8, Esdras 3, do 2º ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, aí, reticências e tal, porque tem mais coisas no verso, começaram o trabalho de reconstrução do templo. Isso está no verso 8. Portanto, primeiro foi o altar, depois o templo. E sabe por quê? Porque eles já adoravam a Deus assim antes do templo.
Antes do tabernáculo, Abraão já tinha oferecido holocaustos a Deus, Isaac, Jacó já tinham feito isso. Davi fez isso lá várias vezes lá na Araúna, lembram-se? Exatamente consequência do que ele tinha feito antes de errado no censo. Eu não comentei aqui. Comentei com ele. Davi tomou uma providência lá que não agradou Deus, e aí depois Deus... comentei aqui do castigo, né? Que Deus mandou escolher. Aí Deus falou, vai lá e sacrifica para minha mão não pesar mais. Olha aí Deus. Davi clamando para Deus restaurar. Então a ordem prioritária da restauração, por que prioritária? Porque é o mais importante na visão de Deus, não na nossa visão. O altar precisa ser restaurado, sabe? Quem reina na nossa vida? Cantamos aqui, né? Eu nem estava pensando no cântico. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Este cântico é uma oração de quem é restaurado. Vem reinar em mim, Senhor. E tem a estrofe lá que é: vem reinar de novo em mim, porque de repente resvalei, humano que sou, eu preciso voltar. Outro canto, né? Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Bonito, de vez em quando a gente faz muito tempo que não cantamos aqui. Ele é velho também, né? Como muitos, inclusive os de hoje que nós cantamos. A ordem prioritária da restauração. Eu gosto de pregar, mas gosto de conversar também, aí fica isso, né? O altar é restaurado. Pensa na sua vida. O altar é restaurado. O templo é reconstruído. Olha a providência do templo do Espírito Santo, o cuidado, a dedicação de nossa vida. Na quinta-feira, quem veio? Moisés viu lá um arbusto pegando fogo, a sarça ardente, mas não se consumia. Ele achou aquilo estranho. Deixa eu chegar mais perto para ver o que está acontecendo. Aí Deus, dali do meio da sarça, falou: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está, a terra que você está pisando é santa. E por quê? Porque Deus está ali. Deus habita em você. Você é santo, você é sagrado, você foi separado por Ele para viver de acordo com a vontade dEle. Quando resvalar, precisa voltar para ser restaurado. É isso que a Bíblia fala acerca de nós, Igreja de Cristo, hoje. O altar é restaurado, o templo, que é você e eu, é reconstruído, e aí as outras coisas, os muros da cidade são restaurados. É o que está à volta, as nossas necessidades, que Deus sabe que nós temos e precisamos. Deus sabe mais que nós, irmãos. E Ele não está preocupado. Nada pega Deus de surpresa. Agora vamos pensar um pouquinho aí. Quanto tempo leva a restauração? É na pressa que nós queremos? Até poderia, mas nós dificultamos. Por isso o povo precisou ficar 70 anos no exílio, para Deus trabalhar lá com eles e tirar daqueles, que em termos de Israel, né? Quando pensa-se no todo, é um remanescente, são poucos. Leva tempo, porque nós terminamos desperdiçando o tempo de Deus. Quanto tempo leva a restauração? Só para termos uma ideia e caminharmos para o final. No ano 538 a.C., quem estudou história, e todo mundo estudou história, né? Porque nenhum de nós aqui
inculto nesse sentido, sabe que a história aqui para nós no Ocidente, 0 para identificar o nascimento de Cristo. Na esquerda, vocês olham de lá, estão vendo diferente, mas para mim aqui é a esquerda, né? Antes de Cristo e para a direita depois de Cristo. Então, depois de Cristo, ano 1, ano 2, ano 3, até chegar no ano 2024, depois da vida de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Para trás é o contrário, né? É 0, 1, 2, 3, 4, portanto 538, ano 538 anos antes de Cristo nascer, Ciro assinou o decreto permitindo Israel voltar. Decreto Deus na direção, contagem regressiva para a restauração, porque passou 70 anos. 7 anos depois, 530. Olha, é depois, não é antes, porque nós estamos fazendo de trás para frente, lembra-se, né? Não vão confundir a cabeça, nós não estamos, mas aqui nós estamos antes de Cristo. Aqui, nesse quadro. Suspensão da reconstrução do templo. Olha o que vai acontecer nesse processo de restauração, porque há inimigos, há lutas. Vocês pensam que colocar Deus em primeiro lugar significa, pronto, agora está tudo resolvido, é só alegria, é só paz? É aí que começa a luta. E se você tinha luta porque está em pecado, a luta às vezes aumenta quando Deus está em primeiro lugar, mas vale muito mais a pena, é melhor estar com Deus do que contra Ele. Só que há paz no coração, você pode dormir, mesmo que tenha tantas dificuldades, porque você é uma pessoa restaurada, Deus garante a sua vida. Problemas assim, olha aqui, o altar eles restauraram, foi algo rápido, mas quando começaram a construção do templo, ficaram parados por 10 anos. Começaram no ano 530, e aí houve uma interrupção por causa dos inimigos que mandaram carta lá, e já não era mais Ciro, já era outro, olha, o tempo vai passando. Então, no ano 520, 10 anos depois, houve o reinício da reconstrução do templo. E a conclusão do templo, ano 516, se pensarmos no ano 537, quando eles voltaram do exílio, até o ano 516, só aí 21 anos. Não é do jeito que a gente quer. Há dificuldades, há problemas, mas vamos desistir? E aí Pedro fala o quê? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Alguém está pensando em paraíso neste mundo? A Bíblia não ensina isso. Ensina a paz interior. Ensina Deus conosco no vale. Salmo 23, verso 4. O que diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Por quê? Tu vai teu cajado me consola. Então, existe o vale da sombra da morte. Existem coisas terríveis, existem coisas difíceis, mas Deus está conosco. A Bíblia não ensina o que muita gente está falando por aí, não. Não, você vem para Cristo, aí é só dinheiro. Aí parece o canto do mundo, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Não está aqui na Bíblia assim. Tem gente que pensa, não, vir para Cristo é vir para essa igreja, porque aí sua vida vai mudar. Não, quem disse isso? Disse, muita gente disse, né? Mas não é verdade. Falsa mensagem e falsos profetas. 21 anos da chegada deles até a conclusão do templo. Olha a luta de um povo restaurado para simplesmente continuar seu culto da forma como Deus tinha prescrito para eles. E Deus era com eles, por isso eles venceram. Aí, capítulo 7 lá de Esdras, né? Aí é que entra Esdras na história.
ele vai a Jerusalém então para estabelecer o culto. Olha, o templo está construído. Já pregamos aqui sobre Esdras, aquele que quis se dedicar a Deus, dedicar ao estudo da palavra, para ensinar, para poder fazer com que as pessoas também pudessem ser restauradas de forma devida. Esdras vai, leva também a sua comitiva, organiza bastante coisa, tudo isso é esse processo de restauração. Aqui de um povo, mas nós aplicamos a nossa vida no sentido individual, porque há lutas, há, assim, toda uma distância a ser percorrida. E aí até a ida de Esdras são 59 anos. E depois, ano 444, é Neemias que vai para quê? Aí sim, para reconstruir os muros, né? Conhecemos bem a história de Neemias também ali, o livro. Foi tudo muito tranquilo reconstruir os muros? Não, foi uma mão com o tijolo e outra na espada. Aí depois eles resolveram fazer diferente, colocaram alguns de guarda enquanto os outros construíam. Porque tem luta, irmãos. Mas nós descansamos em Deus, em meio às lutas. A providência humana é necessária, a reconstrução dos muros é necessária, mas a palavra também diz que se Deus não guardar em casa, em vão vigia. Se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela, né? Mas a providência humana é necessária, a reconstrução dos muros, a parte que nós podemos fazer, que devemos fazer, mas tem o seu lugar num processo de restauração de vida. Restauração de vida de quem já conhece a Jesus, de quem é crente em Jesus Cristo. Porque a restauração daquele que não conhece a Jesus é a restauração da humanidade. Jesus veio para isso. Jesus morreu por nossos pecados, Jesus morreu para retirar a culpa quando a pessoa crê em Jesus, crê que Ele é Deus Filho, que Ele veio por causa daquela pessoa, ela é restaurada no sentido espiritual, ou seja, não vai experimentar o castigo eterno. Então, restauração pode ser levada nesse sentido, com relação à providência de Deus, para que nós estejamos com Ele na eternidade. Mas o nosso assunto aqui é a restauração da nossa comunhão enquanto estamos aqui. Bem, 444 a.C., Neemias então reconstrói o muro em 52 dias, a luta lá, tem todo um planejamento para isso, aprendemos muito. E no ano 430 Neemias volta, porque ele tinha que voltar, ele tinha um cargo lá como rei, ele volta então para verificar tudo. No total aí, vamos somar e vamos ver quanto tempo leva essa restauração, mais do que os 70, olha lá, 21 mais 59 mais 13 mais 14, quanto que dá? Já fez a conta aí? 100 e? Perceberam? Porque não é como a gente quer, piscou, pronto, Deus fez. Quem disse que é assim? E quando a gente pega aquele padrão de 70 anos, é porque cada um de nós vive 70, né? Vamos colocar assim na média? Então Deus vai trabalhar durante a sua vida. E é aí que nós precisamos deixar Deus trabalhar, para que as coisas aconteçam da forma dele. Isto é restauração. Gálatas 1,4, Cristo se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Esse é o primeiro sentido da restauração lá, quando Deus nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz, que Jesus fez por nós, porque não tínhamos condições de fazer por nós mesmos. E aí vem a sequência, 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para nos purificar os pecados e para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lembram-se do apóstolo Pedro, aquele que era o líder dos outros, ele nega Jesus 3 vezes. Precisou de uma restauração, no sentido que nós estamos falando aqui, não no sentido de conversão. E as perguntas de Jesus foram o quê? Pedro, você me ama? 3 vezes.
E a pergunta de Jesus para você e para mim é a mesma. Para que Ele possa conversar com a gente sobre restauração. E então, o que você entende de restauração e como você se comporta diante de Deus? Há coisas aos seus olhos melhores? Então você prefere ficar na Babilônia? Prefere de repente se conformar àqueles que não são de lá e você não é de lá, ainda que tenha nascido lá? A Bíblia diz que nós não somos do mundo e olha que nós nascemos no mundo. Não temos que pecar. Sabiam? Nós não temos que pecar. Essa não é a regra da Bíblia, não. Nós não temos que pecar. Aliás, o texto de Gálatas, Deck, foi agora que você leu, agora há pouco? Um pouquinho mais para frente fala disso. Nós não temos que pecar. Gálatas 5:1? Eu ia pegar minha Bíblia lá. Olha aqui, ó, o mesmo Gálatas que eu tinha colocado ali. É o primeiro mesmo que você leu. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aqui está se referindo ao legalismo, à lei, ao ter que obedecer para agradar a Deus. Mas isso vale para o pecado também. Vale para toda e qualquer coisa. Nós não temos que pecar porque somos pecadores. Precisamos. E não é uma obrigação. Nós devemos evitar. Não somos escravos do pecado. Somos servos de Cristo. Então não temos que pecar, mas cometemos erros. Não devemos fazer disto uma regra. Não cometi nenhum erro hoje, o que eu faço? Não, francamente, precisamos aprender o caminho da volta quando acontece, para que haja restauração. Por isso que nós falamos que a visão de Deus é mais ampla do que a nossa. O caminho de volta exige arrependimento, renúncia. Olha lá, aqueles que ficaram na Babilônia deveriam ter renunciado àquela terra, porque para Deus era outra. E sacrifício. E olha que esse sacrifício não é nada. Se pensarmos no Deus do início da nossa conversa, que fez você único. Pensa na sua digital ou nas suas digitais. Deus fez você único. Ele tem propósitos para você. E olha o que Deus tem para nós não temos nem como imaginar o que Ele preparou para nós. Vimos aqui em Esdras 3, os primeiros 2 versos, uma prioridade na questão de restauração. Olha, primeiro Deus, primeiro o altar, primeiro Deus, aí vem a habitação de Deus, aí vem as outras coisas. Prioridade é a vontade de Deus, não o nosso desejo. Amém? Que Deus nos abençoe, nos faça entender a sua palavra e andar de acordo com a sua vontade, para que de repente sejamos verdadeiramente restaurados, né?